Vai bater papo daqui a pouquinho entendendo sobre os representantes do povo, o papel dos políticos aproveitando esse ano de eleição. E para já incrementar o nosso bate-papo, tem informação ao vivo das ruas. Vou falar com a nossa repórter Jéssica Marques. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Olá, Jaque. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo o nosso programa. É isso mesmo. Hoje o link vem para contribuir um pouquinho com o bate-papo que vocês vão ter daqui a pouquinho, então, que é sobre os representantes políticos. E nós viemos com o link, então, com essa informação, mas de forma curiosa, com a história e as curiosidades que tem, então, nessas votações, então, neste tempo de política. Olha, para começar, você que está em casa sabia que desde 1532 o Brasil já tem um pouquinho de votação? É isso mesmo, é uma coisa curiosa que aconteceu desde essa época, mas desde Pedro Álvares Cabral, desembarcou aqui no país, somente homens bons poderiam votar, e este era o Brasil colônia. Homens bons, que eles diziam, eram homens brancos e de posse. Nessa época eram escolhidos 6 homens, os mais votados, para o juiz ao pé do ouvido. Estes 6 homens faziam 27 listas com nomes para eleger vereadores, procuradores e juízes. Estes nomes ficavam dentro de uma bola de cera, dentro de uma arca, essa bola de cera, e essa arca tinha 3 cadeados que ficavam com 3 vereadores. E uma criança de 7 anos sorteava uma bola todo ano no início de janeiro. Ao final de 3 anos, repetia o processo da lista. Esta forma de votação aconteceu durante o Brasil colonial e um pouquinho do Brasil Império também. Deputados e senadores começaram a ser eleitos no Brasil Império, ou seja, depois de 1808. Foi iniciada a Constituição para voto em 1824 para os poderes executivos e legislativos. Tanto no Brasil Colônia quanto no Brasil Império, quem tinha direito a votar era quem tinha dinheiro, mas quem era analfabeto também podia votar para eleger vereadores e deputados. Em 81 veio a Lei Saraiva, ou seja, em 1881 veio uma Lei Saraiva com o título de eleitor e a obrigatoriedade para votar. Mas aí eles tiraram o direito dos analfabetos votarem, os negros também não poderiam e pobres também. Somente cerca de 2% poderia votar neles. Da população poderia votar, né? Somente em 1889 houve a proclamação da República, que fez com que o Brasil tivesse um governo federalista, o que acabou com as restrições, mas ainda assim o analfabeto não tinha direito de votar, viu? A primeira votação para presidente e para vice foi somente em 1891. E nessa votação, olha que interessante, o presidente e o vice eram escolhidos separadamente. Eles não tinham o direito de escolher o seu vice. Somente em 1932 foi criada a Justiça Eleitoral, o sigilo do voto e o direito da mulher de votar. Mas nessa época a mulher só poderia votar em 1932 com autorização do marido. Olha que interessante, então. A Justiça introduziu a cédula de votação em 1955. Em 1964, teve o regime ditatorial, sem voto para presidente, governador e prefeito. Em 88, teve a nova Constituição e garantiu a eleição de presidente, governador e prefeito. O voto facultativo para analfabetos, para pessoas acima de 70 anos e para adolescentes e jovens de 16 a 18 anos. Então, em 89, o retorno da democracia foi consolidado e o direito de votação no país foi instaurado novamente. Lembrando também que em 1996, então, chegaram as urnas eletrônicas no país. Então, essa foi um pouquinho da história
desde 1532 até 1996, que foram instauradas as urnas eletrônicas e que hoje em dia elas são utilizadas, até 2018 ainda são utilizadas as urnas eletrônicas. E lembrando também que as pessoas, os jovens agora têm a obrigatoriedade de votar de 18 até 70 anos a partir dessa idade. O voto é facultativo, é para quem quiser, e atualmente no Brasil são cerca de 144 milhões de brasileiros com direito facultativo ao voto, já que essa foi um pouquinho então da história e das curiosidades que tinha no mundo das eleições desde 1532 até 2018. É curioso isso, eu fiquei super interessada, eu adorei a história. Para quem quiser mais informações também é só entrar no Tribunal Eleitoral, que tem diversas informações para saber sobre a história do voto, sobre diversas histórias. E para complementar então, e para saber muito mais sobre esse tema, a gente volta com você no estúdio, Jaque. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada pelas informações. Acho muito importante essa introdução que ela fez no nosso bate-papo. Já vou apresentar quem está aqui para conversar com a gente, que é o doutor Alessandro Azzoni, que é advogado e economista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo ótimo, obrigado. Prazer recebê-lo aqui, viu? É sempre um prazer estar com vocês e com os telespectadores. Doutor, é uma história que a gente estuda na escola, então muitas das informações que a Jéssica trouxe a gente vai se lembrando. Outras são curiosidades que a gente ou não estudou, ou estudou e não lembra de ter estudado. Aí a gente reforçar a dificuldade dos analfabetos a poderem votar, ou até das mulheres a poderem votar, e entender que muita coisa, apesar de ser história, é tão recente. A minha primeira pergunta, doutor, é: essa história que ela traz pra gente, como a história do voto começou, como a política foi se modelando no nosso país, tem muito a ver com o resultado que a gente vive hoje? Sim, tem. Tudo que nós fazemos é que nem você jogar uma pedra na água e ela formar suas ondas, ela traz seus efeitos. Até nós falamos assim, os candidatos que estão, se nós temos candidatos que não nos representam, é o efeito do que nós fizemos. Então nós escolhemos, a nossa sociedade quer isso. Então realmente é cíclico, volta. Essa evolução nossa, o Brasil tem pouco mais de 500 anos, verdade. Então se for colocar uma história democrática, então é menos ainda. Então nós estamos naquela fase do amadurecimento, na fase do, vamos dizer assim, do adolescente que está fazendo coisa errada, a gente está aprendendo, mas a maior parte da culpa ainda é da população. A população ainda, ela não se atém à importância que ela tem, que é o voto. O voto, vocês podem achar que é uma maneira de eleger uma classe que não te representa, uma classe corrupta, mas nem todos a gente pode colocar nessa situação. Então, o poder do voto está nas nossas mãos. Esse é o processo da democracia. Você poder escolher o seu candidato. Nessa história que foi apresentada, nós tivemos vários momentos de interrupção dessa democracia. Nós tivemos uma prévia de 1500 que era escolhido. Na verdade, já eram determinadas pessoas de um sorteio, mas as pessoas já eram pré-determinadas. Depois nós tivemos na época do Império também, que era somente as pessoas que tinham algum grau de nobreza podiam concorrer, e assim foi indo, até que nós tivemos o primeiro esboço, que foi na parte de Getúlio, que depois ele fechou também de novo com a sua ditadura, e começamos de novo em 88, pós um regime militar que teve muita supressão de direito. Eu até gosto de explicar, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa Constituição, no artigo 5º, nós temos tantos direitos, direito ao voto, direito ao processo democrático, direito. Por que nós temos isso na Constituição? Porque o cenário anterior era um cenário onde foi reprimido tudo isso. E o contexto no qual isso foi escrito, né? Exatamente. Nós viemos de um pós-governo militar que foram suprimidos direito de voto, direito de manifestação, direito de representação, você era preso, depois você era condenado. Então, muitos dos direitos que estão lá configurados, eles foram colocados
pela situação anterior. Se hoje nós tivéssemos uma Assembleia Constituinte, provavelmente 50% desses direitos seriam suprimidos porque seriam básicos. Porque não teria nem que se precisar falar sobre isso, né? Exatamente. Seria óbvio, digamos assim, mas na época não era, né? Não era. Então, foi obrigado a se colocar essa imposição. Agora, isso é um reflexo, sim. Os países sul-americanos, eles foram colonizados, como nós conversamos até um pouquinho fora do ar, nós fomos colonizados por países que ainda estavam no processo de absolutismo. O que é o absolutismo? Lembra da escola, lá na escola? Era o rei mandava. Enquanto na Inglaterra e França, lá já estavam com a Revolução Francesa, democracia, poder do povo, constituindo um processo democrático, Portugal e Espanha estavam avançados nas suas colonizações, mas eles continuavam com o poder do rei mandando. Então, quando foi colonizado os países aqui sul-americanos, foram colonizados ou por Espanha ou por Portugal, que tinham a mesma base de governo, tinham um rei espanhol e um rei português. E esse regime foi passado para cá. Então, se nós olharmos hoje, nós temos o que hoje dentro do nosso regime? Nós temos sempre alguém mandando para a gente. Nós escolhemos alguém que tem que fazer alguma coisa para nós não temos que fazer. Eu votei nele e eu tiro, mas eu votei e ele tem que fazer. Não. Nós vemos o caso da Venezuela, o caso da Bolívia, Equador, que foram colocados ditadores. Até um tempo atrás teve o Peru também. Nós tivemos ditadores que a gente quer ser dominado. É interessante isso que você falou. Eu estava até me lembrando de alguns livros que eu li na época da escola, lembrando da nossa literatura, e dessa necessidade que nós temos de ter sempre um herói. E a gente vive, eu não vou citar aqui, mas todo mundo sabe, a gente vive um momento que as pessoas acabaram, por muito tempo, se dividindo entre praticamente dois partidos, né? Exatamente. Ou se dividindo entre um partido e todo o resto contra esse partido. E, de repente, surge um juiz que as pessoas falam, não, agora esse vai ser o nosso herói, porque parece que o tempo inteiro que a gente quer é que alguém venha, nos defenda, resolva os nossos problemas e que a gente só precise ir lá uma vez a cada 4 anos para votar e tá resolvido, né? Exatamente. O que acontece nos outros países? Até entendendo um pouco mais por que nós temos esse sistema presidencialista, já vou estender o que você vai falar, por favor. E nos outros países, sistemas parlamentares, qual que é a diferença disso tudo? Vamos dizer assim, o parlamento, vou chegar numa linguagem mais simples para vocês entenderem. O presidencialismo, nós votamos por um representante que vai ter a função de fazer com que fazer a administração, fazer funcionar o nosso país. Então, é ele que vai fazer. No parlamentarismo, você escolhe quem? O parlamento, ou seja, o nosso Congresso. O Congresso vai fazer uma eleição de quem é o majoritário para ser o primeiro-ministro. O primeiro-ministro vai ser aquele que vai fazer a função administrativa e as funções políticas, as funções administrativas e políticas da gestão do país. Vai ter a eleição de um presidente que vai fazer a representação internacional. Então você vê muitos assim, tem o presidente, mas tem o primeiro-ministro. Quem manda? O primeiro-ministro é aquele que vai fazer as relações internacionais, vai visitar os países, vai fazer os acordos. Mas quem administra o país é o primeiro-ministro. Nós vimos muito caso da Itália, por exemplo, com Berlusconi, que de repente ele estava, depois ele caía. O que ele fazia? Ele tinha a base. Agora, se nós analisarmos isso no sistema brasileiro hoje, muitos falam que seria... Eu fico com um receio, porque você imagina quem seria o candidato, que seria a pessoa, seria alguém da Câmara que poderia estar nos representando. Então, eu não sei o que é pior, uma pessoa que a gente escolhe ou uma... Porque hoje nós não temos o hábito de votar por o legislativo. E aí, vamos entender um pouquinho os nossos poderes? Tanto o legislativo, quanto o executivo e o judiciário. Eu me lembro muito de quando a gente estudava na faculdade que o papel da mídia deveria ser o quarto poder. E eu acho que a gente até tenta cumprir esse papel de poder fiscalizar todos os outros poderes e como eles estão agindo, mas vamos entender os 3 poderes, como funcionam, porque eu acho que um passo muito importante, e a nossa ideia aqui, da minha produção com o doutor, é nós, de tempos em tempos, de maneira bem próxima, podemos trazer para você que está nos assistindo e até para a gente também um esclarecimento melhor de qual é o papel de cada um desses políticos, porque muitas vezes a pessoa escolhe um vereador, escolhe um deputado, seja federal ou estadual, um governador, presidente, prefeito, assim por diante, sem saber exatamente
qual que vai ser o papel dele, o que ele vai fazer. Daí você vota, sei lá por quê, por algum motivo, porque seu pai vai votar, porque é um colega que trabalhou muito tempo na farmácia e agora quer sair para a política, e não se preocupa nem em saber se ele tem capacidade para exercer a função que ele vai exercer. Então vamos começar entendendo esses 3 poderes, por favor, doutor. A divisão dos 3 poderes foi uma forma de você interligar os poderes. Vamos dizer assim, se você olhar em Brasília, a Niemeyer, quando construiu, ele colocou o Palácio da Alvorada na frente do Tribunal Superior, o STF, e com a mesma distância com o Congresso Nacional. As distâncias são as mesmas dos 3 poderes, para dizer o quê? Igualdade de poderes. Qual é a função de cada um? O Executivo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a administração da nação. O Executivo, a administração da prefeitura, administração da sua cidade, a administração do seu estado ou a administração do país. Ele pode legislar? Pode, dentro das suas atribuições administrativas. Depois nós temos o Legislativo. O Legislativo é aquele que a gente conhece, que é o vereador para a cidade, o deputado estadual para o estado. Em Brasília nós temos os deputados federais e os senadores. Eles nos representam lá. E qual é a função do Legislativo? Eles vão fazer as normas de conduta para nós vivermos na cidade, para nós vivermos no estado, para vivermos no país. Então eles vão discutir os aspectos, vão criar as leis que vão reger as nossas vidas. Isso de acordo com cada demanda, porque a gente vai mudando, coisas vão acontecendo, Exatamente. Daí eles têm que estar atentos a essa demanda, como, por exemplo, as questões digitais agora, que tem invadido por conta do que tem acontecido com relação à tecnologia, e assim por diante. Exatamente. Certo? Então, você vê essas mudanças de lei, a gente fala assim, por que tem tanta emenda na Constituição? Porque ela já é de 88 para cá, nós já temos algumas evoluções que o que tinha na época, ela já deveria ter sido modificada. Então, em vez de você modificar o texto constitucional inteiro, você faz algumas emendas corrigindo, colocando outros pedacinhos de artigo dentro. E essa questão do legislativo, ele tem uma função também. Os tribunais de conta, que todo mundo acha que é o TCU, que é da União, o Tribunal de Contas do Estado e do município, vocês acham que é legislativo, do judiciário. Não, ele é do legislativo. Quem mantém é a Câmara dos Vereadores, a Assembleia, o Congresso. Por quê? Porque a função de fiscalizar o Executivo. Além de fazer a lei, a pessoa que você vota no cargo de deputado, senador, deputado estadual, vereador, ele vai fiscalizar o prefeito, o governador e o presidente. E o judiciário, onde entra? Ele vai pôr em uso as leis feitas pelo legislativo e fazer com que o sistema tenha a sua proteção dentro a sua proteção legislativa, judicial, né, dessas leis e dessas normas, para que cada um desses poderes funcione sem intervenção de cada um deles. Eles deveriam funcionar harmonicamente. O que nós vemos às vezes é o judiciário fazendo matéria, fazendo parte de lei, criando... querendo interferir. E a gente tem visto um cenário... Muitas vezes a gente nem entende o que está acontecendo, né? É uma turma votando ali, é outra coisa acontecendo ali, aí o outro quer intervir, uma pessoa que estava de plantão quer soltar alguém, umas coisas estranhas que acontecem. E aí eu quero até... Tantas polêmicas, tantos advogados tentando explicar um pouco para a gente como isso deveria funcionar. A gente veio de um final de semana que falou muito sobre isso, doutor. E eu queria até compreender um pouco essas questões, essas invasões, esses problemas e os cargos que são indicados e que na hora de algumas decisões são fundamentais. Como é que é essa história de indicação? Como é que funciona a questão dos ministros? Explica um pouco pra gente, doutor. A questão dos ministros para o presidente, a responsabilidade por a indicação cabe ao presidente. Então, é uma função dele, está garantido pela Constituição, ele pode indicar, deve indicar pessoas de sua confiança, porque ele precisa ter uma equipe que realmente trabalhe. Agora, como é feito hoje, se ele precisa ter um apoio, como que ele faz? A barganha né? Às vezes, para ter uma aprovação, eu falo assim, a questão da política, eu vejo assim, muita gente vai falar assim, mas estão discutindo política no programa, mas eu quero dizer assim, você acorda fazendo política.
Você acorda dando bom dia para o porteiro do seu prédio, você acorda, não é só por uma questão de educação, mas você vai ajudá-lo em alguma coisa, porque você, quando precisar, ele também vai te ajudar, ele vai reconhecer, de uma forma indireta ou não, nós fazemos política o dia inteiro. Aquela escolha que você faz de, não, vou ficar aqui mais 5 minutos porque eu preciso terminar aquilo que me pediram, eu preciso entregar aquilo, ou, não, eu vou embora, eu não vou entregar agora porque já deu meu horário. Isso tudo é política que a gente está fazendo no trabalho, no dia a dia, não é verdade? Exatamente. Como você administra os filhos, não, eu vou fazer isso aqui porque... vou deixar ele ir para a festa porque afinal ele lavou a louça no final de semana, enfim. Isso é de política. alguma maneira isso tudo é política, Isso não? é política. Você está deixando ele fazer alguma coisa porque ele te fez alguma coisa em troca. Isso é política. Você está tendo interesse nisso? Sim, é um interesse subliminar. O que não pode se fazer é interesse financeiro. Lógico que toda a classe política, por exemplo, assim, a pessoa representa uma determinada classe. Uhum. Essa pessoa ela vai trabalhar para que essa classe seja representada dentro da esfera de poder que ele tiver. Se ele for no Congresso Nacional, ele vai fazer que as leis federais atinjam esse pessoal que vota nele. Cada setor vai ter a sua área e ele vai negociar com as outras. Tudo bem, eu voto isso, mas você vai votar isso. Desde que não tenha em trocas financeiras. Uhum. O poder de você negociar é o dom da política. Eu assisti uma série, um seriado, eu não sei se você assistiu, que é o House of Cards, que fala um pouco sobre, não sei se você que está me assistindo teve a oportunidade de assistir, mas fala um pouco sobre como as questões políticas funcionam, mostra um pouco como funciona nos Estados Unidos. É uma ficção, mas eu percebo que eles têm um paralelo à realidade ali o tempo inteiro, tentando mostrar como funciona. E ali eles mostram muita manipulação. É lógico que eu, como jornalista que sou, já comecei a pensar, apesar de ser tão diferente, como as coisas funcionam aqui. A gente sabe que existe, lógico, muita troca e conflito de interesse e necessidade. E aí eu queria até entender o quanto isso pode ser legítimo, aproveitando a sua última fala, doutor, porque quero que você pense aí no seu grupo de trabalho. Pense aí nas pessoas que trabalham com você e você fala assim, a gente podia pedir as férias coletivas para dezembro, porque a maioria das pessoas aqui tem filhos. Vocês não vão ter que negociar com quem não tem filhos e de repente não quer as férias em dezembro, se vocês vão chegar para o chefe de vocês e pedir as férias coletivas, e aí de repente um fala, não, tudo bem, mas aí também eu vou querer que no feriado da Páscoa a gente não trabalhe porque a minha igreja faz acampamento, enfim. O que eu tô querendo dizer é, a gente acha isso lícito quando é no nosso dia a dia. Por que a gente não vai achar isso lícito na política? Se feito corretamente, esses acordos são lícitos. São lícitos. Num condomínio de prédio isso acontece tanto, o que não né? pode é ficar uma troca individual de interesse pessoal. Uhum. Quando eu represento uma... Aí eu acho que essa é a grande diferença. Exatamente. Do que a gente faz no dia a dia para o que eles fazem. Exatamente. Né? Por exemplo, assim, eu vou fazer, mas qual a vantagem que eu, fulano de tal, vou ter em relação a isso? É a que eu falo muitas vezes, as pessoas entram nesses conselhos de representantes, aí ele começa a olhar na própria rua, ou o próprio pedacinho dele, e ele esquece que a partir do momento que ele assume aquele conselho, ele tem uma função macro. Não vou trabalhar pelas minorias, eu vou trabalhar por todos. É a cidade. Eu não posso mais pensar na minha rua, no meu vizinho. Eu tenho que pensar na regional da prefeitura que eu estou, na cidade que eu estou, ou no contexto que eu estou. Você tem que começar a ter essa visão macro. Lógico, num determinado momento que vai ter alguma ação que você consiga reverter para a sua região, é lícito. Desde que você não tenha vantagem pessoal alguma. No sistema americano, eles tinham muito esse problema de eu conheço fulano, conheço Beltrano, eles oficializaram a função do lobista. Uhum. O lobista é aquela pessoa que tem um contato e às vezes você até elimina lá nos Estados Unidos, eles eliminaram a coisa da corrupção. O fato de eu conhecer uma determinada pessoa e você precisa conhecer essa pessoa para fazer uma coisa lícita. Uhum. Então eu falei, poxa, você conhece? Eu falei, eu conheço. Então, você me contrata para eu te apresentar e vocês fazerem a relação. Agora, isso não existe corrupção. É um trabalho, até uma função, né? Exatamente, é um network. Talvez um assessor, algo assim, né? Que consegue Nós falamos isso, nós podemos usar isso como na assessoria financeira, na assessoria de imprensa. Isso é uma forma. O assessor de imprensa, ele usa os contatos dele para colocar as pessoas. É a mesma coisa do lobby. O lobista americano, o que ele faz? Ele tem um hall de contatos de pessoas que os empresários precisam. Agora, o que eles tratam, se eles tratam depois
conchavos, alguma coisa, é outro problema. Agora, essa oficialização ajuda a diminuir a corrupção, não? Sim, lógico, porque você oficializa o negócio, você vai estar sendo contabilizado, a pessoa pode cobrar, ela pode constituir uma empresa, ela pode ser tributada, a relação, qual foi a intermediação de negócio que você fez? Eu apresentei fulano de tal com Beltrano, pronto. Está lá feita a relação. A gente vai em breve fazer um bate-papo explicando melhor a função de cada um dos políticos, mas nesse momento eu queria falar algo que eu acho muito importante. Outro dia eu conversava com uma pessoa e daí a gente estava falando sobre os direitos de uma classe específica, de uma minoria. E eu, como cristã, pastora, a pessoa virou para mim e falou assim, mas você é a favor dos direitos dessa classe? Eu falei, lógico que eu sou a favor do direito dessa classe. Uma coisa é uma coisa. Eu posso, de repente, não concordar com uma conduta. Agora, isso não significa que, pensando nos direitos de alguém, a pessoa não vai ter o direito porque eu não concordo com a prática dela. Então, eu acho que o político, talvez eu pense até nisso por ser pastora também muitas vezes, mas eu acho que o político ele tem que pensar nisso. Ele pode até ter sido colocado lá por uma classe a qual ele representa, né? De repente, sei lá, uma associação X, pensa aí numa classe de trabalhadores X. Só que até mesmo na hora de escolher qual acordo ele vai fazer, com o que ele vai votar, embora ele tenha a moral, ele tenha a ética que está intrínseca nele, ele tem que pensar como isso vai repercutir para todos, não só os que votaram nele, não é verdade? Exatamente. O que eu vejo muito nesse quadro político é, às vezes, lógico, existe a possibilidade de todos ingressarem no poder. Uhum. Você não pode estabelecer que fulano tem que ter um preparo ou fulano tem que ter esse nível de conhecimento, porque você vai balizar somente quem tiver determinada formação vai poder ir. Então, aquela classe que menos tem chance de estar lá, ela não vai poder ser representada. Então, mas eu acho que quando a pessoa assume esse cargo, ele deveria receber um preparo, porque o processo legislativo é pesado. Uhum. Eu estudei Direito e eu tive no meus primeiro e segundo ano a base do Direito, que era o processo legislativo. Qualquer um pode se candidatar? Pode. Desde que ele não esteja... existe maior de 18 anos. Como é que tá a ficha, né? Se tá preso ou não, também é muito importante. Tem alguns cargos que são maiores de 21 anos, conforme nós vamos passar. Mas tem que estar com ficha limpa, tem que ter... Não pode ter um processo criminal, não pode estar... preso. Né? Então... Piada pronta, né, gente? Desculpa. Mas é importante essa questão que nós estamos levantando. A ideia que a gente tem de jogar isso é justamente fazer com que... Veja que o instrumento mais importante que nós temos na nossa mão é o voto. Saber em quem nós estamos votando e por que nós estamos votando. Você falou algo para mim nos bastidores, não vai dar tempo da gente falar isso hoje, mas eu vou pedir para ele explicar para nós até quais as pesquisas que a gente pode fazer, tanto para os candidatos em que a gente já votou, para ver em que patamar está agora, vou votar de novo nele, não vou votar mais, agora ele está se candidatando para outro cargo, o que ele fez no cargo que ele estava, e até mesmo para saber um pouquinho como é que está a vida financeira dele. Tem essa disponibilidade, não tem? Tem alguns sites que eles fazem justamente, conforme o processo eleitoral foi evoluindo, eles foram colocando a prestação de contas desses candidatos. E você tem como ver a evolução patrimonial, você tem que ver qual foi a atuação dele, se ele mudou de legenda, se não mudou. Isso é uma coisa importante, porque, veja bem, o que define, lá na essência, lá atrás, se eu sou de um partido de direita ou se eu sou de um partido de esquerda, se eu sou um partido de centro, o que determina isso é a minha ideologia. Uhum. A partir do momento que eu estou no partido de esquerda, de repente eu vou para a direita eu vou para centro, significa que eu não tenho ideologia nenhuma. Uhum. O meu negócio é estar na política. Então, quer dizer, você já começa a filtrar que ele é uma pessoa que ele não tem base nenhuma. Uhum. Não, ele é de esquerda, ele mudou do partido X para outro partido de esquerda, foi para um outro mais radical de esquerda. Não, isso foi de direita, foi para um outro de direita, aí de repente ele foi para um de centro. Então, você tem como seguir agora. Ele sai daqui, vai para a esquerda, volta para o centro e volta para cá. Quer dizer, significa que ele não tem base política nenhuma. Preste atenção. Aliás, acho que vale a pena depois a gente, não hoje, explicar um pouco o que é de direita, o que é de esquerda, o que é centro, poder entender. Porque quantas vezes a gente vota
E não necessariamente a gente precisa ser radical em alguma coisa, mas vota até sem ter coerência naquilo que a gente jura que acredita, né? Então a gente de repente está debatendo e falando que acredita numa coisa, e na hora que você vota numa pessoa que é o contrário do que você está falando, Exatamente. Né? E tem uma coisa só que eu quero colocar, assim, a preocupação hoje, se você olhar a pessoa quando vota, ela vota mais pela imagem, o carisma. A Catarina acabou de lembrar dos votos clássicos porque alguém tem carisma, né? Mas não, você vota na pessoa, porque, nossa, aquela pessoa, ela tem um astral, ela fala bem. Como alguns apresentadores aí ameaçaram candidaturas, Exatamente. né? Então a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, assim, eu fico muito com medo. Logo que saiu o processo eleitoral, teve o Collor, todo mundo quis votar no candidato. A Catarina acabou de comentar isso. Nossa, eu lembro do processo eleitoral, eu estava na faculdade, era aquela coisa, primeira eleição, ele era um cara, que vendia uma imagem. Nossa, que decepção, gente. Tudo errado. Foi uma decepção, acho que para toda a nação. Então, quer dizer assim, e assim por diante, os outros candidatos também que tinham uma ideologia para representar o povo, vou salvar todo mundo. De repente, quando você começa a ver a coisa, você fala, nossa, é mais interesse pessoal. Então, eu acho que nós fazemos a escolha por uma identificação visual. Gente, pelo amor de Deus, se o cara não é bonitinho, não é não sei o que, esquece. Ele tem que ser um bom administrador, um bom administrador da vida dele, pessoal dele. Ele faz a vida, como pessoal também, da vida administrativa dele. Se ele exerce alguma vida política, qual foi as atribuições políticas? É importante você ver se está envolvido em escândalo. Exatamente. Sabe aquilo que a gente faz para casar, que as pessoas falam? Observa como trata a família? É mais ou menos isso, né? Exatamente. Doutor, eu tenho que encerrar. Eu só quero fazer 2 colocações importantes. Uma delas é só entender por que o voto é obrigatório. Tem um motivo para isso? Tem. Por mais que vocês odeiem o voto obrigatório, ele está na Constituição. O voto, ele é obrigatório por uma única questão: obrigar a tua participação no processo democrático. É só assim que você vai exercer. Pode parecer tão incoerente, mas é tão necessário, infelizmente. Se eu colocar... Quantos de nós deixaríamos para lá se não fosse obrigatório? Exatamente. Se você colocasse, por exemplo, a situação de um voto facultativo, 50% ou 60% da população não votaria e reclamaria. Eu vou deixar para o próximo bate-papo também entender um pouco sobre o que tem para mim um pouco a ver com isso, de ser facultativo, de você deixar para lá, que é anular o voto ou votar em branco. Eu quero entender depois essas 2 funções, o que existe. Eu vou deixar alguns levantamentos para o próximo bate-papo, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre as urnas eletrônicas, tá? Quero saber a sua opinião sobre isso, que se fala tanto sobre fraude, se é possível ou não. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a obrigatoriedade do voto. Quero saber a sua opinião sobre a mídia, se você acha que a mídia tem cumprido bem o seu papel. E aí a gente vai falar, então, um pouco também sobre os papéis específicos de cada uma dessas funções. Para finalizar, eu quero fazer 2 colocações. Qual foi a primeira telespectadora que falou da Glauciane? Ela falou... Oi? As 2 falaram ao mesmo tempo. Não, eu ouvi a reportagem. O nome dela é Claudenice. Claudenice, obrigada pela sua participação. Um beijo. Ela está falando sobre a presidente da Croácia. Eu também li uma reportagem falando sobre isso. Que ela está na Rússia e ela foi com o próprio dinheiro e ela bancou. E aí as pessoas querem saber por que no Brasil não é assim. Em contrapartida, teve o Flávio também do Rio de Janeiro que ligou pra gente. Deixou uma mensagem falando que tudo isso que a gente falou, tudo isso que o doutor explicou. E eu vou finalizar com essa pergunta. Acontece na prática? Acho que a gente não precisa continuar, tá? Eu tenho que encerrar. Vai ser muito longa essa resposta, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar mudar essa... Vamos fazer funcionar, Vamos fazer funcionar. O doutor falou uma coisa que eu vou finalizar agora, que eu acho tão importante, que é entender que aquilo que a gente delega para o outro, e é lógico que quando a gente vota, a gente espera que eles cumpram o papel deles, é papel nosso nesse momento, é a gente que vai votar. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é pesquisar em quem a gente vai votar, não é verdade, doutor? Não, isso é fundamental. Hoje, você não pesquisa na internet o lugar para viajar, os passeios... A geladeira que você quer comprar para ver se ela é boa. A internet, você não usa o teu Google para tudo? Por que você não pode usar para pesquisar seu candidato? Vamos dizer assim, são 20 vagas, são 70 vagas, eu acredito que para deputado federal. Quantos será que desses 800, 900, 1000 candidatos que vão aparecer, não tem um que te represente, que seja honesto, que tenha uma característica? Ah, mas ele não vai ser eleito. Problema. Isso também nunca me importou. Eu voto em quem eu acho que eu tenho que votar, independente da chance ou não que ele tem. Porque se todo mundo pensasse assim,
Fica Ninguém muito... sabe. Não é verdade? Você não vota. Então você vai votar sempre nos que estão na frente. Eu tenho, infelizmente, que encerrar. Ai, vou deixar aqui alguns temas que eu acho tão importantes, que é o quanto que as pesquisas podem ou não interferir até no nosso voto. Tem a ver com isso que você falou, né? De repente eu ia votar no candidato Y, mas se ficar entre o A e o B e eu prefiro o B, então eu vou votar no B para não correr o risco do A. Enfim, vamos entender um pouco sobre o quanto essas pesquisas podem interferir. Quero saber também sobre esse monte de partido, o que você acha, tá? No próximo bate-papo, em breve a gente segue aí com essa série que a gente vai trazer para vocês. Hoje conversamos com o Dr. Alessandro Azzoni, vou deixar o site www.dralessandroazzoni, certo? Certinho. .com, e o telefone 0 operadora 119 9622 3023. Mais uma vez, obrigada. Não, eu que agradeço. Obrigado. E até daqui 2 semanas, de 15 em 15 mais ou menos, a gente vai fazer, tá bom, doutor? Tá bom, muito obrigada. Se você tem pergunta, já entra lá na fanpage do programa, facebook.com/nosso PGM, deixa lá que a gente junta tudo para conversar com o doutor no próximo bate-papo da série, tá?